dia, alunos e alunas. Hoje nós vamos para a nossa última aula de Primeiro Reinado. Nós vamos falar dos momentos finais do governo de Pedro I, mas também das motivações que levaram à abdicação. Então, vamos lá. Na aula passada, vocês terminaram a aula falando da Confederação do Equador. Aqui é um painel, não há, a imagem não conseguiu com melhor qualidade, da execução de Frei Caneca. Então, movimentos como a Confederação do Equador, eles vão representar a insatisfação de parte da população, especialmente de algumas províncias mais distantes do Rio de Janeiro, contra o governo imperial e a favor de um regime republicano, que era aquele da maioria dos países da América Latina e da América como um todo. Então, nós temos os Estados Unidos como grande modelo de república, e em todas as outras regiões da América, neste momento em que estamos, 1824, 1825, estão implantando suas próprias repúblicas. Tá? Mas o Brasil era uma monarquia. E o Brasil era uma monarquia que dependia profundamente da escravidão. Então, vamos falar um pouquinho desse tema, que voltaremos a ele quando falarmos do Segundo Reinado. Sempre falaremos de escravidão, porque a escravidão vai estar presente como um componente, seja na economia, seja na movimentação política. Mas o fato é que o Brasil, desde a transferência da corte para o Rio de Janeiro, já estava sendo pressionado, primeiro Portugal, depois o próprio Brasil, a abolir, se não a escravidão como um todo, o tráfico negreiro, que era aquilo que a Inglaterra pedia desde 1807, quando este país aboliu o tráfico. A escravidão teve que aguardar na Inglaterra disputas até a década de 1830, tá? Que é exatamente o momento em que você vai começar a pressionar ainda mais o Brasil pelo fim da escravidão e do tráfico, né, que não tinha sido abolido ainda. Então, assim, primeira coisa que vocês têm que pensar, a escravidão era o pilar da economia brasileira. Era uma sociedade baseada na ideia de que o trabalho não deveria ser desempenhado por pessoas livres, porque o trabalho manual era algo que depreciava o indivíduo, que tornava o indivíduo inferior. Então, além de você ter ideias de que faziam do trabalho algo ruim, então, se você fosse mesmo o mais pobre dentro dessa sociedade, o ideal seria que você tivesse escravos. Então, por exemplo, uma das coisas que os ingleses começaram a vender no Brasil eram carteiras, carteiras de dinheiro, que são comuns e provavelmente todos vocês têm uma dentro da sua mochila ou na sua bolsa. Porém, a carteira, que é um item pessoal, que é carregado pelo próprio dono, pela própria dona, no Brasil, ao ser introduzido, vai ser levado pelo escravo. Então, até para que você levasse os mínimos pesos, carregar alguma coisa, era algo que estava ligado à ideia de que você era escravo. O trabalho estava ligado à ideia de escravidão, tá? A gente até discutiu isso em outros momentos. Quando eu dei aula para o primeiro ano, falei disso no primeiro ano, porque dentro de uma ideologia católica, de pensamento católica romana, nesse momento, por herança grega, por herança medieval, nós temos a ideia de que o castigo de Adão, ao ser expulso do paraíso, foi o trabalho. Então, o trabalho ele está sempre associado à ideia de castigo, tá? Diferentemente daquilo que é visto dentro da ideologia protestante, que surge no século XVI e que vai colocar o trabalho como uma missão. Então, Adão teria recebido a missão de trabalhar antes de ser expulso do paraíso. Na leitura católica, não. Tá? Voltemos aqui, porque as mentalidades elas estão em transformação. Nós temos influências iluministas que vão dizer que todos os homens nascem livres e iguais. Então, há outras influências nesse momento que começam a erodir essa mentalidade que defendia que o trabalho era algo negativo e que defendia que era não somente possível, mas necessário, justo, que você tivesse pessoas escravizadas. Porém, não importa o que está nesse mundo das ideias, se dentro da economia real você tem uma estrutura de plantation na qual a mão de obra utilizada ela é escrava, ela precisa ser em massa e ela é o que garante, por exemplo, o funcionamento da lavoura de açúcar, da lavoura de algodão
da lavoura de café que começa a se desenvolver no Brasil. Voltemos aqui, tá? No século XIX, apesar de todas as pressões inglesas, a escravidão ela vai se manter muito forte e revigorada em 3 lugares da América: Estados Unidos, Cuba e Brasil, que são os 3 últimos países do continente a abolirem a escravidão. Tá? Então, entre o século XVI e o século XIX, 40% dos escravizados que vieram para a América vieram para o Brasil. E no século XVIII e século XIX, a cifra ainda é maior, porque se estima que 80% daqueles que chegaram nesses últimos 2 séculos, o século da mineração e o século do café, vieram para o Brasil. Aproximadamente 4 milhões de pessoas. Tá? A ideia da abolição da escravidão ela já estava presente no texto original da Constituição, o que não foi aceito por Dom Pedro. Esse trecho ficou de fora. E qual era a proposta de José Bonifácio? Que a escravidão fosse feita de forma gradual. Então, através de legislações, que foi efetivamente o que o Segundo Império fez. Lei do ventre livre, lei dos sexagenários, que a gente vai ver mais adiante. Aqui nós temos um mapa sobre do tráfico de escravizados, então, para a América, para o Oriente Médio. Esse mapa, se vocês quiserem acessá-lo, maior para ver os detalhes, ele está lá na página da Fundação Getúlio Vargas, do CPDOC, que é um instituto de pesquisa muito importante no Brasil, para a história do Brasil, principalmente. E aí vocês clicam ali no link e vocês podem acessar, tá? Para visualizar melhor. Muito bem. Agora, curiosamente, já se descobriram cartas, porque Dom Pedro I escrevia para a imprensa, muitas vezes por pseudônimo, escrevia para outras pessoas discutindo alguns temas e sem assinar seu nome verdadeiro, no qual o príncipe ele defende que a escravidão era algo que prejudicava o desenvolvimento do Brasil, que fazia com que uns trabalhassem por outros e desenvolvia um sentimento de preguiça. Existem essas cartas estão sendo estudadas, não foram localizadas lá no século XIX, elas foram sendo localizadas em arquivos, alguns particulares, muito depois. Mas o fato é que Dom Pedro I assinou um tratado com a Inglaterra, sem passar pelo parlamento. Pensem aí que Dom Pedro I ele está, nesse momento, governando de forma autoritária. Ele, claro, a Constituição foi outorgada, ele enfrentou a Confederação do Equador e usou de máxima violência possível para ele naquele momento, para controlar esse movimento separatista como uma forma de passar mensagem para outros, e ele também vai assinar um tratado com a Inglaterra sem consultar os deputados, definindo o quê? Que num prazo de 3 anos seria extinto o tráfico de escravizados e qualquer navio trazendo pessoas para o Brasil, seja da África ou de outra colônia, na condição de escravizados, seria apreendido e considerado como pirataria. Essa convenção ela vai ser ratificada entre a Inglaterra e o príncipe imperador do Brasil em 1827 e entraria em vigor a partir de 1830. Tá? Então, a proibição do tráfico de escravizados, ela já está desenhada em 1830, 1831, porém, o contrabando de pessoas vai persistir por muito tempo ainda. Então, nós já sabemos que a economia brasileira dependia da escravidão nesse momento. Aqueles que eram os grandes senhores de terra, os gestores do país, veja, o que Dom Pedro está proibindo é o tráfico, não a escravidão. Eles não conseguiam imaginar ainda a economia nacional funcionando sem a presença da mão de obra escravizada. Ok. Quais eram os principais produtos brasileiros naquele momento? Algodão, couro, açúcar e tabaco. O açúcar, por mais que se fale, vocês vão ouvir da crise da lavoura do açúcar, não importa qual crise nós tenhamos, o açúcar sempre será o segundo produto da cartela nacional.
até o século XX, aí as coisas mudam, mas mesmo assim, quando o algodão se tornou mais importante, o açúcar estava em segundo lugar. Quando o café se tornou mais importante, o açúcar estava em segundo lugar. O açúcar nunca sai do seu segundo lugar no século XIX e início do século XX. Mas muito bem. O café, ele estava começando a ser cultivado nesse momento. Você vai ter um impulso ao café durante a regência, a gente não está lá ainda, então na década de 1830 você começa efetivamente a desenvolver a lavoura do café, mas os preços desses produtos, incluindo o café, ainda não eram preços compensadores. Então, nós vimos as várias revoltas e os movimentos, no caso como a Confederação do Equador, na base disso também tem uma insatisfação econômica em relação aos preços do açúcar e do algodão, tá? Que estavam em queda. E o café ainda não era o produto hegemônico e os preços do café ainda não eram tão bons assim. Bem, em 1827, a Inglaterra impõe ao Brasil a manutenção daquela taxa alfandegária privilegiada de 15%. Vocês lembram disso? Então, qualquer produto inglês que entrasse pagaria 15%, os produtos portugueses pagariam 16% e o das outras nações pagariam um pouquinho mais. Quando em 1827 se mantém essa tarifa de 15%, ela também vai ser estendida a outros países. Isso é um erro? Isso é um erro. Por quê? Porque os impostos da alfândega são o dinheiro seguro de qualquer nação. Porque tudo que entra num país tem que ser tributado. Tudo que sai do país tem que ser tributado. Se não passa pela alfândega, é contrabando. Então é crime. Então, ao manter esses valores tão baixos, 15%, você está deixando de arrecadar impostos que vão ser muito importantes para o Brasil nesse momento. Além de você ter essa discussão, fim da escravidão, que deixava os plantadores de algodão, de açúcar, de cana-de-açúcar, de café, etc., um tanto nervosos, nós temos então essas baixas tarifas que diminuem a arrecadação de impostos. Ora, se a alfândega não arrecada aquilo que poderia arrecadar, você vai aumentar os outros impostos para manter a corte e para manter os gastos elevados do governo de Pedro I. Outro fator que vai aí prejudicar a economia, a guerra cisplatina. Então veja só, para as elites nacionais, para a maioria daqueles grandes senhores, sejam do Sudeste, do Norte, mesmo do Sul, eles olhavam para aquela guerra, pela manutenção do território que vai vir a ser o Uruguai, como algo que era uma fonte de gastos sem compensação. Porque nas estratégias de alguns desses grandes senhores, que vão formar o parlamento, seria mais interessante deixar que se estabelecesse um governo independente no Uruguai, abrir mão da guerra, para que já vinha de vários anos, que vinha consumindo recursos já há vários anos, abrir mão dessa guerra e garantir a influência sobre uma possível nação que nascesse ali, que aparecesse ali. Mas Dom Pedro queria vencer essa guerra. Então era mais uma bandeira pessoal do imperador e da corte, que o cercava, de vencer essa guerra como um símbolo do seu poder, da sua potência, de que ele era realmente o imperador e que ele era a maior autoridade, do que propriamente uma bandeira dessas elites brasileiras. Então, para a maioria, era mais interessante deixar o Uruguai independente e garantir a influência sobre o país. O fato é que, de um lado, tínhamos o Brasil, do outro lado, tínhamos a Argentina, interessados em manter a hegemonia sobre aquela área, e nós vamos ver o que vai dar nisso lá no Segundo Império, e a Inglaterra é que vai garantir a independência do Uruguai, pressionando tanto a Argentina quanto o Brasil a desistir. Tem um vídeo sobre a criação do Uruguai, que se não está, eu vou checar se está, não chequei antes de gravar a aula, se não está em América Latina, está nessa pasta agora, nesse bloco de Primeiro Império, de Primeiro Reinado, tá? Mostrando aí como o Uruguai se tornou independente, apesar das pressões de Brasil e Argentina. Mas o fato é que quando Dom João VI partiu, ele leva muito dinheiro, ele deixa o Banco do Brasil quebrado, ele deixa o Tesouro vazio, e os gastos com a independência, que resultou em luta, contratação de mercenários, que foram aqueles lideranças lá, Batute, Cochrane, Grenfell e outros, que lideraram tanto o exército quanto a marinha desse país recém-independente, quanto do conflito na Cisplatina, tudo isso gerou gastos enormes, endividamento. Aqui, uma gravura de Debré, mostrando a
comemoração do retorno de Dom Pedro I de sua viagem à Bahia. Aqui é a igreja de São Francisco de Paula e o Largo de São Francisco é onde estava a Academia Militar, que depois vai virar a Escola de Engenharia, que depois vai virar o Instituto de Filosofia e Ciências Sociais da UFRJ, que foi onde eu estudei. Muito bem. 1827, acabou a guerra na Cisplatina. Problemas, né, que Dom Pedro vai enfrentar logo nesse pós-derrota, porque é uma derrota, vai ser o levante dos mercenários. Então, tropas que tinham sido contratadas para completar o efetivo das forças nacionais, que não tinham recebido seus pagamentos, ou não tinham recebido o pagamento necessário, que eram soldados irlandeses, alemães, etc., e que vão se revoltar. E aí nós vamos ter 3 dias de revolta na corte e que só serão controladas com a união das tropas brasileiras e o apoio de tropas britânicas, francesas que estavam ali nos navios, etc., e mais de civis. Nós temos então aí essa questão militar que se desdobra numa revolta pequena, verdade, mas já demonstra o quê? Por que esses soldados se revoltaram? Porque eles não receberam o dinheiro que esperavam. Nós temos também um outro problema. Com a crise econômica, nós temos inflação. E quem controlava o comércio do varejo, né, aquele comércio das mercearias, das pequenas vendas, né, que vendiam as coisas do dia a dia, né, os alimentos mais básicos, eram os portugueses. Então, eram os comerciantes, os principais comerciantes. E aí, né, como o dono da venda da esquina é um português que aumentou o preço do sabão, que aumentou o preço da farinha, que aumentou o preço do feijão, isso vai alimentar a xenofobia dos brasileiros. Então, uma das marcas desse período é essa ideia de que os portugueses devem ir embora, que os portugueses devem partir, de que os portugueses estão explorando o país, né? Havendo, né, um sentimento anti-lusitano, que vai ser marcante no final do primeiro reinado e também na regência, em alguns dos movimentos regenciais. Problemas internacionais. Pela Constituição brasileira, a outorgada, Dom Pedro ele abria mão de todos os seus títulos em Portugal. Ele não podia governar, se tornar o rei Dom Pedro IV de Portugal. Da mesma forma, em Portugal, também se dizia, né, que o imperador do Brasil não poderia assumir lá o trono. Mas o fato é que Dom João VI morre em 1826. Dom Pedro está aqui. Vai se abrir uma crise de sucessão. A irmã de Dom Pedro, que vai ficar como regente, porque Dom João VI não disse quem assumiria o trono, ele não apontou o príncipe Dom Miguel, que era o irmão caçula de Dom Pedro, ele não apontou ninguém para assumir o trono, ele deixou vago. Ele foi assassinado, a gente falou isso em aulas passadas, né? Ele morreu de repente e não foi precavido nesse aspecto. Então, uma das filhas que assumiu como regente, ela prontamente manda uma carta ao Brasil, reconhecendo Dom Pedro I como rei de Portugal. Então, a irmã que está governando Portugal diz que está governando em nome dele. Bem, e aí o que Dom Pedro vai fazer? Ele vai fazer uma manobra que é abdicar do trono português em nome da sua filha mais velha, que era Maria da Glória. Dom Pedro, né, que vai ser Dom Pedro II, tinha nascido em 1825. Tá? Então, o Brasil tinha um herdeiro homem. Lembrando, Dom Pedro I já tinha perdido 2 filhos homens antes, que tinham morrido, tá? Lá atrás, antes da independência. E agora ele tem um filho para o trono do Brasil e ele vai abdicar em nome da sua filha. Então, Maria II de Portugal. Ora, e ele vai combinar o casamento dessa filha, que é uma criança, com seu irmão caçula, que é o Dom Miguel, né? Que é o príncipe Dom Miguel. Então, ele entrega a regência para Dom Miguel, que é irmão de Dom Pedro I, e promete em casamento a sua filha, Maria da Glória, a esse irmão. Então, quando ela tivesse idade para ir para Portugal e assumir o trono, ela se casaria com o tio seria rei de Portugal e ela seria rainha de Portugal. Dona Leopoldina não gostou, né, que é a esposa, né, de Dom Pedro, não gostou desse arranjo, mas foi o que foi feito. Só que daqui do Brasil, Dom Pedro continuou decidindo questões por Portugal, o que gerava em alguns, principalmente no Partido Brasileiro, uma ansiedade. E se esse homem decide reunificar as coroas? E se esse homem decide assumir o trono de Portugal? E lá em Portugal, né,
nós vamos ter problemas, porque Dom Miguel, que era para ser regente em nome da esposa sobrinha, ele acaba dando um golpe e assumindo o trono. Nós temos também, né, outra coisa que desgasta Dom Pedro com a opinião pública, com os jornais, etc., é a situação dele com a imperatriz, que era Dona Leopoldina, e a sua amante, né, oficial principal, que era a Domitila de Castro Canto Melo, que ele vai transformar em Marquesa de Santos. O fato é que o relacionamento com a Marquesa de Santos era um relacionamento público, né, do qual a família dela tirou muitos benefícios. Ele vai gerar, né, uma série de humilhações para a imperatriz, que era muito amada pelo povo, né, que era uma figura respeitada, e a saúde da imperatriz ela vai, né, declinando até que ela morre em dezembro de 1826. A morte da imperatriz, né, vai gerar um impasse. Então, o imperador está viúvo, há aqueles que temiam que, com a morte da imperatriz, a Domitila saísse da posição de amante para se tornar esposa de Dom Pedro I. Havia também na Europa, né, as notícias chegavam, os embaixadores mandavam cartas, né, então todo mundo sabia como Dom Pedro tinha tratado mal uma princesa austríaca, uma arquiduquesa austríaca, filha de uma das principais casas europeias, e a imagem de Dom Pedro I e, consequentemente, a imagem do Brasil no exterior não era das melhores. O fato é que Dom Pedro ele acaba, né, afastando, né, ele chega à conclusão de que para melhorar a sua imagem e para, né, ter maior estabilidade, ele precisava casar novamente, casar com uma princesa europeia, então ele afasta a Marquesa de Santos da corte, ele reconhece as crianças que ele teve com ela, ele teve 5 filhos com ela, mas só 2 meninas sobreviveram. Ele reconhece essas meninas, toma a educação de uma delas para si, né, a futura duquesa de Goiás, futura não, a duquesa de Goiás, porque ele vai criar esse título, e afasta a amante do trono, e depois de muito procurar e de várias recusas, ele consegue casar com uma princesa europeia que vem, né, muito jovem, vem para o Brasil e vai representar, nesse momento, um elemento de estabilidade aí na vida de Dom Pedro I. Só uma coisa, né? Isso vai estar na Constituição e em outros decretos. A nobreza brasileira, ela era uma nobreza criada. Ela não era uma nobreza hereditária. Ninguém que era barão de alguma coisa podia passar para o seu filho ou filha o título de barão. Tá? Morria com aquela pessoa. Era até contra a lei alguém dizer que era barão, ou que era marquês, ou que era qualquer coisa, porque seu pai tinha sido. Então, esses títulos, ou eles eram recriados depois da morte daquela pessoa que tinha recebido o título de nobreza, ou eram criados outros para os seus descendentes por vontade imperial. Os únicos duques, né, da Casa Imperial Brasileira eram os filhos do imperador e foram concedidos títulos de duque ao irmão da Dona Amélia, um deles recebeu um título de duque, mas duques somente os filhos do imperador. Tá? E os outros títulos eles eram temporários, eles não eram hereditários e podiam ser com grandeza, ou seja, com direito a ter um escudo de armas, ou sem grandeza, o que não dava direito a essa ostentação, né, de um escudo próprio. Antes de seguir adiante, parada para uma exceção, eu esqueci. E olha, que a gente está no colégio militar, então é uma exceção super importante para a gente. Na verdade, houve um duque que não era da família imperial, não era parente do imperador, e foi o único ducado criado no segundo reinado, então por Dom Pedro II, que foi o ducado de Caxias, né? Caxias no Maranhão. Então tem a cidade de Duque de Caxias no Rio de Janeiro, mas em homenagem ao Luiz Alves de Lima e Silva, que é o patrono do Exército, e Duque de Caxias, mas é por causa de Caxias no Maranhão. E a gente vai falar sobre isso quando formos falar das regências, não é? Mas naquele momento, Caxias ele não vai ser tornado duque, vai se tornar duque bem depois. Então, uma exceção importante, e agora a gente continua falando da crise, efetivamente, do final do Primeiro Império. Os últimos anos, não é? 1830 e 1831, do governo de Dom Pedro, foram
extremamente atribulados e a visão, né, da população, de boa parte da população e mesmo das elites, em relação ao imperador era a pior possível, tá? Era um sujeito autoritário que não conseguiu resolver a crise econômica, muito pelo contrário, acabou piorando a crise econômica do país com a guerra de Cisplatina e com outros gastos, que era um homem, né, que não ostentava publicamente uma figura, né, moralmente elogiável, e aí a culpabilização pela morte da imperatriz, que era um imperador do Brasil, que se comportava também quando lhe era conveniente como rei de Portugal, o que era inadmissível, já que poderia pôr em risco a nossa independência. E aí ele é muito criticado nos jornais. E em 20 de novembro de 1830, vai ser assassinado um jornalista que fazia oposição a Dom Pedro, que é o Líbero Badaró. Tá? O Líbero Badaró ele vai ser morto por gente que foi contratada para isso. Foram os alemães, né, uns marinheiros alemães que o mataram no meio da rua. Eu volto aqui. E ele vai ser assassinado em São Paulo. E aí vai se transformar a figura do Líbero Badaró em um símbolo da luta pela liberdade, né? Da luta dos liberais. Ó, morre um liberal, mas não morre a liberdade. Então, coloco aqui um trecho de um site, né, de história falando da morte do Líbero Badaró. É importante, né, porque a morte desse jornalista é considerado um marco aí da história do Brasil. O primeiro assassinato de um membro da imprensa por atuação midiática na história do Brasil gerou revolta e seu enterro foi gigante. O povo queria justiça por Badaró, mas a conivência dos tribunais com a impunidade do ouvidor Japiaçu aumentou ainda mais as suspeitas de que Pedro I poderia ter encomendado essa morte. Então, dos assassinos do Líbero Badaró, somente o Henrique Stock, que era um dos 4, né, que o atacaram, é que acabou sendo condenado. E ali, né, um desenho que circulou à época do Hércules Florence, mostrando o Líbero Badaró e com esse slogan que é muito importante: morre um liberal, mas não morre a liberdade. E isso vai manchar ainda mais a imagem do imperador. Ninguém tinha certeza que tinha sido Dom Pedro que mandou matá-lo. Líbero Badaró, ele era um crítico das elites, um crítico dos governantes, das figuras poderosas. Ele poderia ter sido mandado, né? Poderia ter sido qualquer um a contratar o assassinato dele. Mas o fato é que em 1831, em fevereiro, a abdicação é em abril, quando Dom Pedro viaja para Minas Gerais, ele vai ser recebido de forma muito hostil pela população de Minas, né? Então, pela população, inclusive, vai ser recebido em uma das cidades, né, com um caixão escrito o nome de Líbero Badaró. Então, são manifestações assim bem fortes para a época. E aí, em março, em 13 de março, na verdade se prolonga para o dia 13, 14, 15, nós vamos ter a chamada Noite das Garrafadas, no Rio de Janeiro. Então, na região ligada perto do Porto, do Santo Cristo, onde você tinha, é um bairro, né, do Rio de Janeiro, o bairro do Santo Cristo, onde você tinha, né, várias lojas de portugueses, várias bodegas, né, lugares onde as pessoas iam beber e tal, você vai ter conflitos de rua entre brasileiros e portugueses. Garrafas são quebradas, pedras do calçamento são atirados, e isso vai gerar uma grande dor de cabeça para o imperador. Porque o que acontece? Você vai ter gente, né, se dirigindo ao parlamento para reclamar, né, da confusão. E aí Dom Pedro ele vai ser acionado, né, os parlamentares vão registrar essas reclamações contra os portugueses e vão mandar essas reclamações lá do povo para Dom Pedro. E Dom Pedro se recusa a punir esses portugueses. Aí, o que vai acontecer é que Dom Pedro, numa demonstração de autoritarismo, ele vai demitir o ministério que estava e vai colocar no ministério somente de portugueses. E aí é preciso compreender que portugueses não necessariamente significavam nascidos em Portugal, embora a maioria fosse, mas daqueles que tinham ideias semelhantes aos que defendiam, né, que eram ligados ao Partido Português. Lembra que a gente falou dos partidos? Né? Dos altos funcionários públicos, dos grandes comerciantes, etc. Esse ministério português ele não vai durar muito,
tá? Ele vai ser questionado, as agitações continuam na rua, há agitações dentro do exército, e o exército, nesse momento, ele é majoritariamente composto por gente pobre, por gente, né, que vem dessas camadas populares, e muitos deles eram republicanos, as ideias republicanas estavam circulando. E aí Dom Pedro, vendo as pressões, ele tenta ainda se manter no poder. Então ele demite o Ministério de Portugueses e coloca um ministério somente de brasileiros, ou seja, ligados ao Partido Brasileiro. Vai dar certo? Não. Esse ministério também cai. E aí, no dia 7 de abril de 1831, Dom Pedro ele abdica do trono em nome do seu filho. Dom Pedro II, ele ainda tinha nessa época 5 anos de idade, ele não ia assumir o trono. Então, ao se retirar do cenário político, Dom Pedro está entregando às elites brasileiras, né, que eram em sua maioria de grandes senhores de terra e de escravos e de grandes comerciantes, o governo do Brasil. Ele está indo embora. Tá? Mas ao ir embora e deixar seu filho como o imperador criança, o imperador prometido, ele está dando, de uma certa maneira, uma cartada muito importante para a manutenção do império. Porque esse pequeno menino, esse menino de 5 anos, vai representar a unidade desse país. Ele nasceu no Brasil, ele nasceu depois da independência, ele é um filho da terra e ele vai ser um imperador construído aqui, totalmente aqui. Né? E cuja educação vai estar mais, mal ou bem, na mão desses grupos brasileiros. Quem é que Dom Pedro chama para ser o tutor de Dom Pedro, do príncipe Dom Pedro, né, Dom Pedro II agora? José Bonifácio. José Bonifácio, que vinha do exílio, ele estava exilado, ele tinha sido expulso, perseguido politicamente por Dom Pedro I. Aliás, quem deveria definir quem seria o tutor do príncipe deveria ser o parlamento. Mas Dom Pedro passa por cima do parlamento mais uma vez e chama José Bonifácio ele mesmo, entrega. Né? Então, os jornais da época, que estavam criticando violentamente Dom Pedro I, agora passam a aclamar Dom Pedro II e a defender a data da abdicação como uma segunda independência. E a data da abdicação vai ser comemorada durante muito tempo no Brasil, como uma data importante, na qual o Brasil se livrou de um governante indesejável, de um governante absolutista. Então, o governo de Dom Pedro I vai da euforia com a independência para esse final um tanto triste. E o que Dom Pedro vai fazer a partir daí? Ele vai embora. Primeiro, ele vai para a França, levando a esposa, Dona Amélia, Maria da Glória, né, que é a rainha de Portugal. Né? Então, ele abdicou em nome da filha, para levantar tropas e lutar contra seu irmão Dom Miguel, porque Miguel deu o golpe em Portugal e assumiu o trono em seu próprio nome. Então, ele vai reunir tropas para lutar contra o irmão. E aí, veja só, se aqui no Brasil a fama de Dom Pedro I é a fama de ser um governante autoritário, absolutista, vocês veem com a palavra abolicionista, absolutista, em Portugal, ele é Dom Pedro IV e ele vai ser lembrado como um herói nacional, aquele que é chamado de o libertador, o liberal, aquele que ficou contra o absolutismo, porque se a gente acha, muita gente acha que o Dom Pedro aqui no Brasil ele era autoritário, Dom Miguel era muito, mas muito mais. Ele sim era absolutista até os ossos, mas a gente não vai falar de história de Portugal. Então, né, a ideia de ter um imperador brasileiro agradou as elites nacionais. Aí nós temos uma gravura de Dom Pedro II, a época da abdicação, então uma criancinha. E, num primeiro momento, essas elites elas vão o quê? Tentar reorganizar a partilha do poder e garantir o governo do Brasil e, mais ainda, que era algo importante, garantir a unidade nacional. Garantir que o Brasil não seria fragmentado. Este é o grande desafio do período regencial. Tá? Então, Pedro I foi para a Europa. Antes disso, ele já tinha mandado a filha dele, a filha mais velha dele com a Domitila, que é a duquesa de Goiás. E aqui no Brasil ele vai deixar, além de Dom Pedro II, 3 filhas, né? Januária,
que naquele momento é a herdeira do trono depois do irmão, a Francisca, e a Paula Mariana, que vai morrer ainda criança. Então, terminamos o primeiro reinado, começaremos o período regencial. O período regencial ele é considerado uma experiência republicana uma breve experiência republicana entre o primeiro reinado e o segundo reinado. Aqui, né, uma gravura já de 1832 mostrando, né, Dom Pedro Dom Pedro IV de Portugal, sua filha e sua segunda esposa, e a Carta Constitucional Portuguesa, que vai ser de 1826. E só para a gente resumir aí em tópicos, né, para você lembrar, que a sua professora fala demais. Então, ó, a independência ela foi feita de forma conservadora, porque ela garantiu a manutenção daquilo que a gente chama de status quo, ou seja, do lugar que as pessoas tinham na sociedade. Então, tanto as elites locais continuaram sendo elites locais, quanto se garantiu a unidade territorial. Então, não se permitiu a chegada ao poder de nenhum grupo estranho a quem já estava no poder durante o processo de independência e o primeiro reinado. Agora, um erro que a gente não pode receber. Não foi uma independência pacífica, não foi uma independência sem luta, não foi uma independência em que você não teve a participação de setores populares, e nós tivemos as pressões federalistas, então de maior autonomia para as províncias, e republicanas, representadas no quê? No único movimento de emancipação, no único movimento separatista, não emancipacionista, porque já éramos independentes, do período que foi a Confederação do Equador. O Primeiro Império ele tentou equilibrar uma constituição liberal com um monarca que tinha sido criado, né, para acreditar que tinha o direito a exercer o poder pessoal. É um erro dizer que Dom Pedro I era um absolutista, mas ele acreditava sim que deveria ter direito a muito mais poderes do que a Constituição e do que as elites locais permitiriam. E uma outra questão importante, as tensões políticas e sociais do período, e além, né, do da má administração de Dom Pedro, precipitaram o fim do governo do primeiro imperador do Brasil. Então é isso, esse resuminho em tópicos, e até a próxima aula, que vai ser regência. Tchau, tchau.